Fala pessoal! Bom, agora o nosso último grupo da botânica, que é chamado de angiospermas. Angiosperma significa semente protegida, né? Então vocês viram que Bryophyta não tem semente, Pteridophyta também não tem semente, Gymnosperma tem a semente, só que ela é nua, só a semente, e aqui a gente vai ver que vai aparecer duas estruturas diferentes, tá? Só que uma coisa importante, quando eu falei para vocês que Bryophyta pensa em musgo, Pteridophyta pensa em uma samambaia, Gymnosperma para você pensar num pinheiro. Quando eu falar angiosperma, no que você pensa? Todo o resto. É basicamente isso. Tá? As angiospermas são as mais diversificadas. Então, quando eu falo numa planta, a chance de ser uma angiosperma é 90%. Tá? Então, quando eu falar angiosperma, pensa nos seguintes estruturas. Tá? Pensa em flor e pensa em fruto. Tá? Só que nem tudo que você acha que é fruto e nem tudo que você acha que não é fruto é. Então, esse é o nome, fruto e flor, beleza? Então, as angiospermas são as mais diversificadas possíveis. Tá? Então, você vai ter as flores, os frutos, como a característica maior delas aqui para você lembrar, embora com bastante diferenças umas às outras. E elas são desde uma grama, né, um matinho, tá? Então você tem um monte de coisa que você acha que não é fruto, mas é, então a gente vai debater isso. E também temos aqui exemplares muito grandes, tá? Como aqui é a sumaúma, uma árvore amazônica, ela é a maior em área total, assim, ela pode chegar até 60 metros de altura, né? Então, não é tão grande, tá? Eu ali pequenininho de parâmetro, né? Mas é grande pra caramba, 60 metros de altura, mas a mais alta é o pinheiro, a mais alta é a castanheira do Pará, das angiospermas, que é a que dá aquela castanha que a gente come, ela chega até 80 metros, as duas amazônicas. Então essa é a sumaúma, ela é gigante. Isso aqui foi tirado lá em Alter do Chão. Beleza? Bom, então, o que a gente vai entender aqui? Ó? Elas vão ter vasos condutores, elas vão ter folha, flor, raiz, elas vão ter semente, flor e fruto. Tudo bem? Bom, então, o órgão reprodutor delas é a flor. Tá? Então, a estrutura da flor das angiospermas é um assunto de vestibular. Eu vou fazer uma aula dissecando uma flor para vocês, tá? Mas basicamente aqui, ó, você tem essa estrutura aqui, ó, que a gente vai chamar de gineceu. Calma aí, passou aqui. Essa estrutura aqui, ó, é o gineceu, que é a parte feminina da flor, tá? E essa estrutura aqui é o androceu, que é a parte masculina da flor, tá? Então tem uma parte masculina e uma parte feminina. Eu vou fazer uma aulinha separada de estrutura da flor pra gente, tá? Bom, então como que é o ciclo de vida das angiospermas? Você já viu aí ciclo de vida? Então, o que é interessante? Quando a gente está falando da planta grandona aqui, seja uma sumaúma, seja uma grama, um milho, uma beterraba, uma orquídea, tá? Ela é o esporófito. Então é 2N, tá? O esporófito vai produzir o esporo. Tudo bem? Então, vamos aqui na parte masculina da coisa primeiro. Então, na parte masculina da flor, tá? Que a gente vai falar de androceu, tem aqui a parte de cima que vai produzir, tá? Por meiose, os micrósporos, tá? Então aqui, ó, por meiose, vai produzir esses microesporos. Esses microesporos vai formar o que a gente chama de grão de pólen, tá? Então, 2N, meiose, grão de pólen, N.
Tudo bem? O grão de pólen, ele tem duas células, tá? Tem uma célula aqui do tubo e uma célula geradora. Guarda essa informação. Tudo bem? Na parte feminina, que está aqui nessa garrafinha, que a gente vai chamar de o gineceu, lá aqui dentro tem uma estrutura chamada óvulo. Olha uma pegadinha aqui. Óvulo para planta não é o gameta. Óvulo é essa estrutura aqui, tá? O gameta vai ser outra coisa, tá? Então, o óvulo está aqui, essa estrutura. Lá dentro tem uma célula chamada célula-mãe. Essa célula-mãe vai fazer meiose. Então, de 2N vai formar N. E aqui dentro, a partir da meiose que foi feita, a gente vai ter essas células aqui, ó. Tá? São 3 antípodas, temos 2 núcleos polares e temos 2 sinérgicas, uma de cada lado, e uma aqui no meio que é a nossa osfera. A osfera é o gameta, N. Tudo bem? Beleza até aqui? Bom, todo esse tecido aqui que vai ser N, então aqui vai estar tudo formado por um tecido, tá? Que a gente vai chamar de saco embrionário, ele vai ser o gametófito feminino, tá? O esporófito é a planta que a gente está vendo. Aqui está o gametófito. E a osfera é o gameta, tá? Bom, então vamos lá. O que acontece aqui na coisa? A parte masculina, então, formou o grão de pólen. Esse grão de pólen tem que cair lá na parte feminina, na garrafinha. Bom, quando ele cai aqui, ele tem duas células aqui, ó. A primeira célula, que a gente vai chamar de célula do tubo, ela vai começar a fazer um monte de mitose e vai produzir um tubo que vai descer pela garrafinha, tá? Que é a parte feminina da flor, vai descer, até chegar aqui na osfera. Tudo bem? Essa outra célula aqui, ela vai produzir 2 núcleos, a gente vai chamar de núcleo espermático, tá? Esses 2 núcleos espermáticos, olha o que vai acontecer. Um fecunda a osfera. Então, osfera é N, o núcleo espermático, que é o outro gameta N, fecundou 2N, é o embrião, tá? O futuro embrião, tá? O outro núcleo espermático, tá aqui, ele vai fecundar, vai fusionar com esses 2 núcleos polares. Então, N de um N do outro, N do outro, são 2 núcleos polares. Fusionou 3N. Então, olha o que interessante. Aqui vai acontecer o seguinte. Você vai ter um embrião que é diploide, que é 2N, que é a fusão dos gametas. E o tecido que vai recobrir esse embrião, a gente chama de endosperma, ele vai ser triploide, 3N, tá? Olha que interessante. Bom, essa semente, ela vai germinar, vai formar uma plantinha. O que é o endosperma? É o que nutre o embrião enquanto ele está germinando. Então, quando a gente pega um feijão, a gente quebra ele assim, pode ser que tenha um embrião lá no meio. O feijão em si, que a gente está comendo, ele é o endosperma, que alimenta a gente. É o que vai alimentar o feijãozinho quando ele germina. Esse feijão em si é triploide. O embrião, diploide. Quando o feijãozinho nasce, o que você vai chamar de pé de feijão, ele vai ser o esporófito, diploide. Vai produzir a flor, que vai produzir gameta masculino e gameta feminino, tá? Mas antes de produzir o gameta masculino e feminino, tem essa estrutura intermediária que a gente vai chamar de gametófito. Tudo bem? Então, o esporófito é o dominante e o gametófito bem pequenininho. Quem que é o gametófito, então, masculino? O tubo polínico aqui. E quem que é o gametófito feminino? Essa estrutura toda aqui, o saco embrionário,
que veio depois da meiose, ó, a estrutura toda aqui. Tudo bem? Não é muito fácil, eu confesso, eu sei que não é muito fácil, é um assunto meio chatinho. Mas o que você precisa lembrar disso aqui? Olha que interessante. Isso aqui é fundamental, tá? A semente vai vir, então, daquela estrutura que a gente chama de óvulo. Vai produzir aqui, ó, tá? Então, o embrião lá no meio, 2N, tá? O endosperma, que é a parte nutritiva, 3N, porque é de dupla fecundação, tá? E as outras estruturas vão formar o pericarpo, o que a gente chama da casquinha da semente, não vou entrar nesses detalhes. Aí o que é interessante, pessoal? A garrafinha, que eu não dei o nome agora aqui, que é o ovário, ela vai se desenvolver e vai produzir o fruto. Olha que interessante. Então, o óvulo, que é essa estrutura aqui, o óvulo forma a semente. O ovário vai formar o fruto. Então, para a biologia, o que é fruto? É o desenvolvimento do ovário da flor. Então, professor, tomate é fruto? É o desenvolvimento do ovário. Assim como a abobrinha, assim como berinjela, é fruto. Tá? É que a gente, na gastronomia, separa assim, fruta é aquilo que é doce, né? Vamos dizer assim. E legume é o que não é doce. Tá? Mas na botânica, se foi desenvolvimento do ovário, que é essa estrutura da flor aqui, eu vou mostrar a aula para vocês, eu vou dissecar a flor, tá? Essa estrutura que é essa garrafinha aqui, tá? Se for o desenvolvimento dessa garrafinha, que é o ovário, então é um fruto. Se é fruta ou legume, aí é o seu paladar que vai dizer, tá? Mas para biologia é, tá? E a semente é o desenvolvimento da estrutura que está dentro do ovário, que chama óvulo, tá? Não é o gameta. O óvulo é o desenvolvimento, a estrutura que dentro dele vai formar depois o gameta, que é a osfera. Tudo bem? Eu sei que é bastante assunto, é bastante assunto, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês? Tá? Que esse fruto, para ele se formar, eu preciso da polinização. Então, o que é a polinização? É levar o grão de pólen até... Levei o grão de pólen até a outra flor. Pode acontecer da mesma flor se autofecundar? Pode. Várias plantas fazem isso. Mas do ponto de vista evolutivo, não é tão legal, porque a variabilidade genética diminui, né? Então as plantas querem sempre uma planta aqui, um esporófito, ele quer reproduzir com outro esporófito. Então eles têm vários mecanismos de polinização. As gimnospermas, foi o outro grupo da outra aula, o mecanismo é o vento. Aqui tem vento também? Tem vento. Vento a gente chama de anemofilia. Então, por exemplo, o milho é que a flor macho, a parte que dá aqui em cima, não é atrativo, nada. Ela quer só produzir um monte de gameta, tá? Um montão de gameta, não, perdão, de grãos de pólen, um montão, para espalhar pelo vento, tá? Bom, qual que é o mais famoso da polinização? Entomofilia. Entomologia é o estudo dos insetos. Então, entomofilia é a polinização por meio de insetos. Então, a flor, ela vai dar uma substância que vai atrair o inseto, é o néctar, e normalmente com uma coloração bacana, para o inseto ir lá beber o néctar. Conforme ele bebe o néctar, ele se enche de grão de pólen, quando leva de uma flor para outra, pronto. Ele acaba levando o grão de pólen de uma para outra, fecundou. Tudo bem? Bom, outros tipos. Ornitofilia. Então a planta atrai aves. O mais famoso é o beija-flor. Mas não tem só beija-flor não que bebe néctar, tá? Tem a cambacica, tem
Várias aves grandes bebem néctar, sabe? Uns que bebem bastante néctar, algumas maritaquinhas, elas gostam de beber néctar. Tem um papagaiozinho da Austrália, bem famoso, bem colorido, chamado Loris. Ele é um nectívoro, um papagaio especializado em beber néctar. Quando ele bebe o néctar, grão de pólen gruda nele, ele acaba levando para outra flor e acontece o ciclo de vida que eu mostrei para vocês. Quiropterofilia. Quirópteros são os morcegos. Então, morcego polinizador, professor, morcego não suga sangue? Não, pessoal. Assim, tem morcego que suga sangue? Tem. Menos de 5% das espécies de morcegos são hematófagos. A maioria dos morcegos, eles são insetívoros, comem insetos, ou eles são frugívoros, comem frutas, e muitos nectívoros, bebem néctar, tá? Flor para morcego ou insetos noturnos, elas normalmente são brancas, tá? E se abrem à noite. Então várias plantas são assim, né? Quando você tem de noite aquele cheiro de alguma planta específica, por exemplo, uma que é dama da noite, normalmente são plantas especializadas em quiropterofilia ou entomologia de insetos noturnos. Uma que é assim é jabuticaba. A flor da jabuticaba é branquinha e ela se abre na noite. Ela gosta de atrair insetos noturnos, mas ela também fica de dia, tá? Essa aqui, por exemplo, são flores de cacto, tá? Que está aqui na imagem. O cacto dá essa flor branca, o morcego vai lá, acaba grudando um monte de grão de pólen. Quando ele vai para outra flor, leva o grão de pólen para outra flor, tá? Bom, então essa é o que as plantas querem. Elas querem levar o grão de pólen de uma árvore para outra. Tem algumas que não, que elas não se importam de fazer autofecundação, não precisa muito da polinização, tá? Então, bom, agora os tipos de fruto. Olha que interessante, pessoal. O fruto, tá? Ele é o desenvolvimento do ovário. Então, quando você tem o fruto carnoso, é porque ele vai desenvolver e produzir uma substância ali que normalmente é para atrair animais que vai comer essa substância, o fruto, e vai acabar espalhando as sementes. Então, as angiospermas, elas se especializaram em usar, principalmente os animais, para duas coisas. Para a reprodução delas, então elas usam para levar o grão de pólen de um lado para o outro, e usam os animais para pegar a semente e levar de um lado para o outro, tá? Por meio dos frutos. Então olha aqui, ó, quando você vê um abacate, isso aqui era o ovário. Isso aqui era uma semente. Isso aqui a gente chama de semente. Mas lá dentro você vai ter o embrião, tá? Então o endosperma, que é essa parte toda aqui da semente, ela é triploide. O embrião lá dentro, diploide, tá? Como é que era a flor do abacateiro então? Ela tinha o ovário e dentro do ovário um único óvulo. Porque um ovário forma um fruto. Um óvulo, tá? Vai formar uma semente. Tem uma semente só. Mesma coisa aqui, ó. O pêssego. Agora olha que interessante. Quando a gente pega, uma laranja ou um tomate, tem um fruto só. Mas dentro tem várias sementes. Ou seja, a flor da laranjeira, ela tem um único ovário, mas ela pode ter dentro vários óvulos. Então, desenvolve um único fruto, mas com várias sementes. Cada semente tem o seu embrião dentro. Tudo bem? A mesma coisa que um tomate, a maioria das uvas, tá? Agora, o que é interessante? Olha isso aqui. Isso aqui é fruto. Carrapicho, gruda na causa da gente, fruto. O arroz, quando a gente pega ele assim, olha aqui o fruto. Olha isso aqui, ó. A vagem do feijão é o fruto dele. É o fruto. Só que é um fruto seco. É um fruto seco, tá? Não é um fruto carnoso, é um fruto seco.
Isso aqui a gente nem liga como fruto, né? Pô, isso aqui é fruto, professor? Olha aqui, ó, a flor, o fruto, tá? Então, são vários exemplos de fruto que a gente nem acha que é fruto, tá? Agora o tomate é mais fruto ainda. O dente de leão, que a gente sopra, vai espalhando, é um fruto também, muito parecido com esse aqui, tá? Só que o dente de leão, ele não está atraindo você para comer ele, que a gente assopra, ele é pro vento. O carrapicho aqui da foto, ele está atraindo como? Grudando no pelo do animal, né? No nosso caso, normalmente é na barra da calça, né? Existem algumas vagens assim, que ela literalmente estoura e joga as sementes para lá. Então, guarda isso. Fruto é o desenvolvimento do ovário. Semente daquela estrutura que é o óvulo. Pode ser seco, pode ser carnoso, tá? Aí você pode chamar de fruta, pode chamar de legume, pode chamar de nada, né? Você talvez nunca dê um nome para isso aqui, tá? Mas a semente está dentro dessa estrutura, beleza? Bom, e tem algumas coisas que você acha que é fruto, mas não é, tá? Do ponto de vista botânico. São o que a gente chama de pseudofrutos, tá? Então olha o morangão, que bonitão, né? É um fruto isso aqui? O fruto é isso aqui, ó. São esses pontinhos aqui. Mas é a semente? Não. O fruto é o pontinho, que é um fruto seco. O morango em si é um fruto que a gente vai chamar de composto, é um pseudofruto, tá? Porque o fruto é o desenvolvimento do ovário. Quem que desenvolveu o ovário aqui? São os pontinhos. Dentro do pontinho é que tem a semente, tá? E a maçã, professor? Maçã, quando você corta a maçã no meio, ela não tem, parece um formatinho de uma maçã. Ali, aquele formatinho pequeno, lá no meio, é o fruto da maçã. Tá? O que a gente come mesmo é um pseudofruto. Por quê? Porque não é o desenvolvimento do ovário, é de outra estrutura. Tá? Pode ser o receptáculo, tá? Ou o pedúnculo floral. Olha esse outro aqui, ó, o caju. Frutão bonito, né? Não, o fruto do caju é isso aqui, ó. O pessoal pega isso, torra esse fruto, de dentro dele tira a semente, que é o que você come de castanha de caju. É a semente que estava dentro dessa estrutura aqui, ó. Esse é o fruto. O que é isso aqui? Isso é o pseudofruto. Então você tem a flor, aí tem o pedúnculo da flor. Aquilo ali é que desenvolve e forma o que a gente chama de caju mesmo, que você faz o suco ou come, tá? E o abacaxi? O abacaxi, ele é um pseudofruto, porque os frutos, na verdade, são esses baguinhos, tá? Ali, cada um é um desenvolvimento de um ovário diferente, tá? Então tem uma série de coisas aqui dentro dos frutos. Olha que bonitinho o morango aqui, ó. Tá vendo? A florescência dele aqui, tá? Olha lá. Aqui são os frutinhos secos. Cada pontinho desse é um fruto seco. Esse desenvolvimento aqui não são os ovários, tá? Beleza? Existem frutos que a gente chama de partenocárpicos, que não teve fecundação. Eu tinha a flor, aí o ovário se desenvolve sem fecundação, tá? Sem fecundação o ovário se desenvolve. Se não ter fecundação, o óvulo regride, não vai formar semente. Então, e aí você tem naturalmente a banana, tá? Então a banana, aqueles pontinhos pretos, são óvulos não desenvolvidos. Lembrando que o óvulo é aquela estrutura, não é o gameta, tá? E existem uva sem semente, laranja sem semente, mexerica sem semente. Isso é fruto de seleção artificial dos humanos ou da aplicação de hormônios. Depende aí. Mas, se não tem semente aqui, a laranja, a mexerica, a uva, ela não vai se reproduzir por meio, claro, da semente que ela não tem. A banana, ela se reproduz como se fosse grama. Ela tem uns talos assim, que a gente vai chamar lá dos rizomas dela espalhando. Essas aqui, né, são normalmente enxertos ou estaquia que o pessoal faz. Tudo bem, pessoal? Bom, então,
Eu acho que para essa aula era isso daqui. Até a próxima.